Boa, boa noite a todos. Eu sou Carla Ronchini, sou vice-presidente da Cierj. Estou no lugar do Rodrigo, ele está em trânsito, voltando do Congresso, e nós daremos início ao nosso Clube de Infecto de abril de 2025, inicialmente com o caso clínico, febre de origem obscura com eosinofilia em uma jovem com doença renal crônica. O apresentador é o Dr. Darleno de Souza Camelo, R3 de Infectologia do Hospital Federal dos Servidores de Estado. E o moderador será o Dr. Luiz Fernando Cabral Passoni, que é médico infectologista com mestrado em medicina tropical pela Fiocruz e chefe do serviço de DIP do HSE. Mais adiante teremos a palestra Highlights da CROI 2025. E a nossa palestrante convidada é a doutora Sandra Wagner Cardoso, é médica infectologista e pesquisadora em saúde pública no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, INE, da Fundação Oswaldo Cruz, coordenadora da Unidade de Ensaios Clínicos do Laboratório de Pesquisa Clínica em HIV/AIDS, do INE, e ela também do Comitê de Ética em Pesquisa do INE, membro das redes de pesquisa CTG, HPTN, HVTN, vinculados ao NIH e da ANRS. Então, boa noite a todos, que a gente tenha um excelente clube hoje. Darleno, a palavra é sua. Obrigado. Bom, boa noite. Já me apresentou, mas, de novo, meu nome é Darlene Camelo, eu sou residente do Serviço de Infectologia do HFSE. Com satisfação que eu venho trazer esse caso, eu participo do Clube de Infectologia e venho trazer esse caso, que a gente achou muito interessante, espero que vocês também achem, sobre uma investigação de uma hiperosinofilia, mais uma febre de origem obscura, em uma jovem com doença renal crônica em HD. Bom, começando, eu queria participar, queria que a gente começasse do mesmo ponto, e isso seria a definição do que é uma febre de origem obscura. A primeira vez que esse termo foi cunhado, que essa entidade nosológica foi cunhada, foi em 1961, por Peterson e Bittersdorf e Bisson. Ele definiu como uma doença com maior de 3 semanas de duração, com febre maior que 38,3 em duas ocasiões, e que tivesse incerteza diagnóstica apesar de uma semana de internação hospitalar. Como é de 1961, essa definição já recebeu bastantes atualizações, principalmente porque hoje em dia, pacientes com febre de origem obscura não há mais necessidade de internar, a não ser que o quadro clínico dele seja indicado, porque teve um boom de pacientes imunocomprometidos, tanto por conta da AIDS quanto por conta do desenvolvimento de medicações com imunobiológicos que levam pacientes a desenvolver essas condições. E esses pacientes, apesar de preencherem critérios, eles têm que ser investigados de uma forma diferente. E, por último, porque essa definição dificulta o critério de comparação do ponto de vista que ela é muito quantitativa. Tipo, uma semana de avaliação hospitalar nos Estados Unidos é muito diferente de uma semana de avaliação hospitalar na África, na China, no Brasil. Então, se definiu atualmente uma febre maior que 38,3 por pelo menos duas ocasiões, com duração maior que 3 semanas, e a ausência de imunocomprometimento conhecido em um paciente que permanece com o diagnóstico incerto após anamnese e exame físico detalhado, bem feito, com os seguintes exames solicitados obrigatoriamente, ou seja, um VHS, uma proteína para avaliar um padrão inflamatório, um hemograma, eletrólitos, funções renais, proteínas, função hepática, LDH, CPK, ferritina, planta reumatoide, culturas, urocultura e exames de imagem. Esse paciente que se enquadrar nesses critérios será um paciente que está diante de uma febre de origem obscura. Essa definição eu tirei do Harrison, e ela é interessante porque ela diferencia febre de origem obscura de inflamação de origem obscura, que seria basicamente os mesmos critérios, mas em um paciente que não tivesse febre e sim alteração de VHS, de proteína C, de marcadores inflamatórios. Enfim, dito isso... não, ainda tem hiperosinofilia. Continuando, a hiperosinofilia é um paciente que tenha um hemograma com mais de 1.500 eosinófilos por milímetro cúbico em duas medidas, com intervalo
intervalo de pelo menos um mês. Normalmente, a eosinofilia, a investigação, foca em fármacos, quadros alérgicos ou infecções. E os principais fármacos relacionados à eosinofilia é AINES, anticonvulsivantes, antibióticos, cefalamidas e allopurinol. Agora sim, o caso clínico. A gente tem uma paciente do sexo feminino, 22 anos, solteira, negra, católica, natural do Rio de Janeiro, moradora de Vargem Pequena, que ela, desculpa, que é portadora de glomerulosclerose multifocal. Gente, eu fiz uma besteira, desculpa. Como que eu volto pro... Já voltou, tá lendo? Obrigado, desculpa. Portadora de glomerulosclerose segmentar focal, uma doente renal crônica em diálise desde os 18 anos. Em abril de 2024, ela iniciou um quadro de febre baixa vespertina não aferida e perda ponderal. Pelas últimas 4 semanas, associada a náuseas, calafrio, furido generalizado, falta de ar e episódios de síncope em clínica satélite durante a sessão diária. Negava tosse e sintomas respiratórios. Eu deixei esses dois sintomas marcados porque a gente pode ver que ela tinha tanto um quadro consumptivo, com febre baixa, com perda ponderal, quanto um quadro agudo, com náusea, com dispneia, com fluido, com síncope durante uma diálise. Ela foi encaminhada para o Hospital dos Servidores, onde ela fazia acompanhamento do serviço de nefrologia, avaliado e foi decidido pela internação na enfermaria de clínica médica e iniciada a investigação do quadro. Ela é uma paciente portadora de GES, como eu já falei, que teve manifestações renais cedo, aos 4 anos. Foi feito tratamento conservador até os 18 anos, quando ela começou a ter perda da função renal excessiva e acabou entrando em diálise. Ela faz por uma fístula arteriovenosa e ela tem histórico de múltiplas internações por conta dessa condição de base, que relata uma cesárea prévia há 5 anos. Tem um diagnóstico de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 53% aproximadamente 2 anos. É hipertensa de longa data e nega outras comorbidades ou história prévia relevantes. De história fisiológica, ela é uma gestação para um aborto zero, com gestação há 5 anos de parto cesárea sem intercorrência. Nega alergia com situação da carteira vacinal atualizada. Refere que tem uma avó com DM2, relata desconhecimento de outras comorbidades familiares. De histórico social, ela é uma moradora de Vargem Pequena, mora em casa de alvenaria, com saneamento básico, nega ter animais domésticos em casa, relata só beber água filtrada, nega ter costume de tomar banho de rio, viagens para fora do estado nos últimos 4 meses, nega envolvimento com a agricultura, nega parentes lavradores. Porém, ela relata que em março de 2024, o filho dela de 5 anos trocou de escola, porque a escola entrou em obras, e foi transferida para uma escola municipal afastada, próxima de ambiente silvestre. Enfim, ela ainda toma cavergilol, amlodipino, ácido fólico, complexo B, carbonato de cálcio, eritropoetina e sacarato de hidroxiférrico, todos prescritos pelo serviço de nefrologia, com bom acompanhamento. De exame físico, ela tinha um regular estado geral, lúcida orientada, hipocrada 2 cruzes e 4, hidratada, febril eupneica, estável hemodinamicamente. A ausculta cardíaca tinha um ritmo cardíaco em 2 tempos, duras fonéticas com sopro sistólico e foco mitral. A ausculta respiratória audível, diminuída à direita, sem ruídos adventícios. Um abdômen sem muitas alterações, só com dolorosa palpação profunda e andar superior. E de membros, ela tinha um discreto edema de membros inferiores sem sinal de trombose e a presença da FAB funcionante em membro superior sem sinais de infecção. Na internação, na enfermaria, foram solicitados exames laboratoriais de rotina, realizado TC de tórax e abdômen e colhido cultura de sangue e urina. Como principais alterações, foi encontrado um aumento maciço de eosinófilos, 22.900, representando 77%, e uma bioquímica sem grandes alterações. As T6 mostraram linfonodos retroperitoneais de difícil acesso para biópsia, pela avaliação da cirurgia geral, e na T6 de tórax tinha pequenos nódulos pulmonares, principalmente em ápice, e algumas alterações osteolíticas. Frente a esse quadro, a clínica médica levantou a hipótese de neoplasia, última doença infecto-parasitária, e decidiu solicitar um parecer para hematologia. O hematologista do hospital viu uma lâmina de sangue periférico da paciente e emitiu o seguinte parecer: lâmina com visualização de 92% de eosinófilos,
quadro infeccioso, investigar a eosinofilia e tratar a parasitose intestinal. Nesse slide, eu deixei os principais exames dela. Como eu falei, ela foi colhida urocultura e hemocultura de sangue periférico, ela tem 3 amostras negativas. O lab dela, ela tem um lab com eosinofilia de 77%, uma hemoglobina de 7,9%. Ela tem fibrinogênio elevado, a proteína normal, mas com elevação de globulina e uma alteração da relação albumina-globulina. PCR elevado, a ferritina elevada com uma cinética de ferro normal e normal para baixo. Também foram solicitadas as sorologias dela, que vieram todas normais. Foi solicitado autoanticorpos, que ela tem um FAN não reagente e os outros autoanticorpos dentro dos limites de referência. E foi solicitado, por conta que na época o hospital estava sem eletroforese de hemoglobina, foi solicitado as imunoglobulinas. Ela tem a IgG de 1754, acima do valor de referência, e a IgG é a principal gama-globulina do nosso corpo. E tem também uma IgE acima do valor de referência, que está associada à atividade de eosinófilos e resposta a parasitas. Ela também fez os exames complementares, um raio-x sem alterações, um eco compatível com a doença de base dela, com ausência de vegetações em válvula. A TC de abdômen tinha essas linfonodomegalias confluentes em retroperitônio, se estendendo até a ilha hepática, com dilatação intrahepática, o que pode ser secundário à compressão de colédoto e conglomerado linfonodal. E na TC de tórax tinha os pequenos nódulos, principalmente em ápice, e as lesões líticas de diversos arcos costais, bilateralmente, principalmente no 10º arco, na cabeça humeral e na porção external das clavículas. Então, como ela evoluiu? Ela foi tratada com ivermectina e albendazol e foi solicitado sorologias e marcadores inflamatórios. Ela evoluiu com melhora clínica, diminuição gradual dos eosinófilos e ausência de episódios febris por 2 semanas. Ela foi de alta com algumas semanas de internação, sem diagnóstico fechado, com encaminhamentos para segmento ambulatorial na hematologia e na infectologia. Eu deixei essa tabelinha porque eu achei muito interessante, que ela veio com 22.900 de eosinófilos e na alta ela chegou a ter próximo de 2.000, 1.500 eosinófilos. Aqui no dia 12, no dia 30. Enfim, quais hipóteses diagnósticas a gente poderia pensar nesse caso? Alô? Oi, pessoal. Ele está querendo que a audiência participe. Bora lá. Ai, Marlene, volta um pouquinho o slide, só para a gente dar uma olhadinha, por favor. qual parte? Aí, pode ser. Então, ela tem uma eosinofilia muito importante, né? Eosinofilia, a gente já pensa em alergia ao fungo, né? Ou micose. Ela fez, ela só fez isso de medicamento, por acaso ela fez uso de algum antibiótico? Não. Não chegou a fazer antibiótico durante a primeira internação. Pode voltar um pouquinho mais, Marlene, por gentileza? Ah, Pode, pode exame voltar de mais. laboratório? Sim. E a procedência dela mesmo, ela era de onde? Eu acabei esquecendo. Ela é de vagem pequena. Região metropolitana, ali, Zona Oeste, né? Zona Oeste. É, rei mesmo. Alguém mais? Tem alguma. Pois é, ninguém para se Gente, é a mesma manifestar. questão. A gente, quando ela chegou no ambulatório, não se tinha muito o que se pensar. A gente não pensava muita coisa. Ela podia ter muita coisa. Podia ser uma neoplasia, podia ser tuberculose, podia ser leishmaniose, podia ser micoses profundas, como vocês estão falando. Podia ser uma bacteremia sustentada, associada a HD, que ela vinha fazendo febre. Podia ser sarcoidose, doenças hematológicas, muita coisa. Ela chega no ambulatório de infecto e a gente solicita diagnóstico diferencial para leishmaniose, porque ela tem uma história social de residência perto da Pedra Branca. Orienta a realização de novas tomografias e sorologia para leishmaniose
leishmaniose e coleta de material para tuberculose e fungos. Ela retorna para o ambulatório de hematologia, tinha sido avaliada durante a internação. No retorno, ela relatava febre baixa, maior que 37,8 graus, diariamente, por volta das 18 horas, acompanhada do surgimento de linfonodomegalias cervicais em cadeia posterior e supraclavicular. Foi, então, internada novamente, dessa vez na DIP, para elucidação diagnóstica, sendo encaminhada para a cirurgia geral para a realização da biópsia de um linfonodo cervical direita. A gente solicitou a confecção de imprint em lâmina, a cultura para micobactérias, germes comuns e fungos, e o histopatológico com coloração específica para fungos e micobactérias. No imprint, foi avaliado pelo hematologista e ele já notou múltiplas células gigantes multinucleadas, células de Langerhans, com muitos estiócitos e eosinofilia. Principal hipótese diagnóstica é tuberculose, mas precisa excluir outras doenças granulomatosas, como sarcoidose e paracoccioidomicose. O resultado da cultura veio com TRM negativo, BAR negativo, e as culturas, tanto para germes comuns, micobactérias e fungos, fecharam negativas. A gente solicitou ELISA e sorologia para leishmania, que veio negativas. As imunodifusão para aspergilo e histoplasmose também negativo, só que a imunodifusão para paracoco veio reagente, e depois a gente solicitou uma imunodifusão quantitativa que veio reagente 1:8. Na análise do histopatológico, o patologista descreveu linfadenite crônica granulomatosa com elementos fúngicos, sugerindo o diagnóstico de paracoccidioidomicose. E aí ele me falou que era isso aqui. Eu acreditei nele. Muito bonitinho. Aí, infelizmente, a gente não conseguiu fazer a coloração pela prata, que aí ia ver aquela forma bonitinha, mas ele falou que essa forma arredondada dentro de uma célula gigante, multinucleada, com um halo ao redor, é característico de paracoco. E liberou Legal, isso. que legal. Ela ficou internada com a gente, ela iniciou a antifotericina B-deoxicolato, que era a que a gente conseguia com mais facilidade, fez a dose de 40 mg dia, 1 mg por quilo. Ela fez até o dia 14/8, quando foi trocada por anfotericina B liposomal. Ela fez 150 mg dia, que dá mais ou menos 3,5, diariamente até o dia 26/8. Teve uma boa tolerância à medicação, sem para efeitos dignos de nota. Recebeu alta hospitalar no dia 27, após término da medicação parenteral, em bom estado geral, com itraconazol oral 200 mg dia, para manutenção do tratamento para o mucococcidioidomicose e retorno nos nossos ambulatórios. E é isso. Agora a gente Nossa, vai... Darleno, Que parabéns. legal. Não, é impressionante como o paracoco dribla, né, a gente. Ele se manifesta de várias formas e se a gente não tiver realmente como um critério, né, de investigação, a gente não consegue. Impressionante. Só uma dúvida rapidinho, Darlene, antes de você falar. É, qual foi a epidemiologia dela? Eu sei que muitas vezes a gente não sabe, mas tinha alguma coisa clássica, assim, ela trabalhava ou veio de algum Não local? tinha, não tinha Não uma coisa. tinha A única nada, né? coisa que ela tinha era o fato do filho dela ter. A escola que o filho dela estava em obra, estava fazendo reforma, e aí mudou para uma escola que ela fala que é muito perto da zona silvestre, de uma zona de mata, e ela ia buscar o filho todo dia. Entendi. Ela Obrigado. não tinha uma etimologia clássica, a gente dizer assim: olha, trabalhava com a terra, era lavradora, fazia jardinagem, nada. A gente perguntou. Enfim, Legal. Legal. pode falar. Alguém quer fazer pergunta? A Lena vai falar ainda, não da Paracoco. Ele vai falar. Pode continuar. Então, doutor Fernando adora paracoco. A paracoccidioidomicose é uma infecção fúngica causada pelos fungos termodimórficos, o Paracoccidioides brasiliensis, que é o mais comum, e o Paracoccidioides luticus, caracteristicamente endêmica da América do Sul e Central. Ela é a principal micose sistêmica do Brasil. Ela representa uma das 10 principais causas de morte por doença infecciosa parasitária, crônicas e recorrentes no país. É transmitida, tem esse caráter ocupacional, tem esse caráter epidemiológico, está intimamente associada a atividades que envolvam a prática direta com o solo, práticas agrícolas, caça, desmatamento, terraplanagem para construções civis e de rodovias. E o solo, a poeira contendo fungo em suspensão, ele constitui fonte de infecção. E a gente tem como característica o tatu-galinha, considerado reservatório do fungo da natureza. Hábitos como tabagismo e etilismo, eles são considerados fatores
os indivíduos expostos ao risco de inalação desses proplágicos que estão dispersos no solo, eles podem se infectar. E aqui está o tatu galinha, bonitinho, uma delícia com leite de coco. A situação epidemiológica no Brasil, a gente tem principalmente os casos ocorrendo na região sudeste, sul e centro-oeste. Entretanto, esse perfil vem mudando, principalmente com características demográficas de distribuição, por conta da abertura de novas fronteiras agrícolas e das derrubadas de florestas, sobretudo no Cerrado e na Amazônia, para aumentar a exploração e a plantação de soja. A ocorrência dessas novas áreas de colonização mais recentes estão relacionadas ao desmatamento, que faz com que a parafuso seja considerada micose sistêmica emergente nos estados como o Maranhão, meu Maranhão, Tocantins, Pará, Mato Grosso, Rondônia, Acre e Amazonas, que são geralmente muito mais associados ao desmatamento e ao influxo de pessoas para a região de mata. Como curiosidade, em 2016 ocorreu um surto de paracoco de oidomicose após a construção do anel rodoviário na Baixada Fluminense, área metropolitana do Rio de Janeiro, onde houve uma extensa derrubada da vegetação acompanhada de uma grande movimentação de terra. Esse surto foi estudado e foi publicado pela equipe do professor Franciscone em 2017 na Emergência Infectious Disease. E cabe lembrar, ou pelo menos cabe ficar alerta, que, como o paracoco tem uma característica crônica, em que a maior parte dos casos se cronificam, ele ainda impacta na saúde da população e a gente pode ainda pegar vários casos daqui para frente relacionados a esse evento. Um pouquinho de fisiopatogenia, já que a gente está falando, os pulmões são a porta de entrada da inalação dos codídeos. O paracoco costuma viver no solo e em solos úmidos, com riqueza de matéria orgânica, próximo a regiões de rios, lagos, ou região que tenha muita folha seca, madeira morta, essas coisas. Ele pode ser inalado pelo homem, pelos animais, quando entra em contato com isso. Uma vez no corpo, ele sai da forma filamentosa, entra na forma leveduriforme, e aí, quando ela chega no pulmão, ele pode causar uma pneumonite muito semelhante a uma gripe, um resfriado comum. Se correr tudo bem e a gente tiver uma resposta satisfatória, de preferência do padrão TH1, que induz a resposta celular, que induz a diferenciação de linfócitos por combate celular, a gente vai ter uma estimulação de macrófagos e uma involução do quadro com cicatrização, que pode depois reativar ou pode causar reinfecção endógena, mas no geral, planificado. Ou a gente pode ter se a resposta imunolata falhar e a gente tem uma disseminação para linfonodos e brônquios, a gente provavelmente cairá numa resposta imune ineficaz, padrão TH2, com produção de citocinas que induzem a produção de anticorpos e da resposta humoral e diminuem a resposta celular. E aí a gente costuma ter uma doença mais disseminada e de uma forma disseminada, né? Enfim, em indivíduos imunocompetentes, a infecção é assintomática e autolimitada. Em alguns casos, a doença pode surgir semanas ou décadas depois da exposição. Por isso que é interessante ficar lembrando que teve, há 10 anos atrás, no Rio de Janeiro, um surto. A gente vai pegar pacientes daqui a 10, 20 anos com paracoco por conta desse surto. E a apresentação clínica, a paracoccidioidomicose ela pode comprometer qualquer órgão, aparelho ou sistema e se apresenta predominantemente de duas formas. A primeira é a forma juvenil, que é uma forma aguda ou subaguda, em uma minoria dos casos, pode chegar de 5% a 25%. Tem uma progressão rápida, de uma exposição recente, é mais comum em crianças e adolescentes, ou naqueles pacientes que a gente já falou, alcoólatras, tabagistas e imunodeficientes. É caracterizada por febre, perda ponderal, caquexia, mal-estar, linfonodomegalia, anemia, hipergamaglobulinemia, eosinofilia periférica, hepatosplenomegalia e múltiplas lesões de pele. O acometimento de mucosas é raro, assim como sintomas respiratórios, e tende a evoluir para doença grave. Eu deixei marcado a eosinofilia, tanto porque chamou muita atenção na nossa paciente, que tinha até 77% de eosinófilos, e também porque é um sintoma, um achado, um sinal clínico que geralmente a gente dá pouca importância, e a gente costuma associar ou um quadro alérgico, a infecção de parasitas, ou qualquer coisa. Mas a gente tem esse estudo da doutora Glaura e do doutor Adelírio, na década de 90, em que ele avaliou, fez uma análise de 40 casos, e que a gente
utilizar as eosinofilias, porque a gente pode, ela está relacionada a doenças que podem ser graves, e a gente pode deixar passar alguns casos achando que é uma resposta imune do paciente, que é uma resposta alérgica do paciente. Outra apresentação clínica é a apresentação crônica do adulto, que ocorre em mais de 90% dos casos. Ela está associada à reativação após meses e anos da exposição inicial. Ela pode ser unifocal, geralmente no pulmão, ou pode ser de muitos órgãos. Caracterizam geralmente por infecção pulmonar, em 90% dos casos, com tosse, e pode evoluir para fibrose e alterações efizematosas, levando a corpo pulmonar em até 5% dos casos. Mas mesmo quando ela compromete outros órgãos, ela dá preferência principalmente para lesões faríngeas, laríngeas, pode ter úlceras orais, nasais, linfoadenomegalias mandibulares e cervicais, lesões cutâneas, que é clássica das pápulas, próstatas, úlceras, até patosplenomegalia e vários outros órgãos, como suprarrenais, ossos longos, linfonodos mesentérios, substância intestinal, até o sistema nervoso central, com quadros de meningoencefalite por parafuso. Abordagem diagnóstica, o padrão ouro é a visualização das leveduras, que pode ser feito no exame a fresco, com material de escarro ou material biopsiado, ou por histopatologia e cultura, se bem que a cultura tem baixo rendimento. A gente tem testes sorológicos para corticoide de micose, principalmente nas áreas endêmicas. O mais comum é a imunodifusão dupla, que é o que a gente fez nesse caso, que a gente tem acesso, mas pode ser feito outros métodos, como a contra-imunoeletroforese, o ELISA, que tem menor especificidade, o imunobloat, para antígenos do paracorpo, ou a reação de PCR. E, claro, a gente tem que sempre fazer testes de exames complementares, principalmente radiografia de tórax, exames de imagem, como ultrassom, tomografia e ressonância, quando necessárias, e a triagem laboratorial, tomograma, VHS, eletrólise, hepatograma e tal. Também existe o teste cutâneo da paracocoidina, só que ele tem pouca significância diagnóstica, está mais associado quando se faz estudos epidemiológicos ou para triagem de casos. A antibiótico terapia, a gente dá para fazer 2 tipos de antibiótico terapia, em doenças leves ou moderadas, a gente dá prioridade para antibiótico terapia oral. A principal droga utilizada é o itraconazol, 200 mg uma vez ao dia, e é um tratamento extenso de 6 a 9 meses, ou até de 12 a 18 meses em doenças moderadas. Pode ser feito o Bactrim, que inicialmente é na dose de 800 mg de 8 em 8 horas, por 30 dias, e depois se passa para 400 por 80 uma vez ao dia, e aí por 1 a 3 anos. Ou o foriconazol, que é difícil ter acesso, é mais caro, mas é possível fazer primeiro na dose de 6 mg por quilo, e depois 4 mg por quilo de oral de 12 horas de 9 a 18 meses. E nos casos graves, eu peguei essa tabela do manual de paracoccioide de micose do Ministério da Saúde, e ela é baseada no segundo Consenso Brasileiro de Paracoccioide de Micose de 2017, porque ele fala que ele não dá prioridade para nenhuma dessas drogas. Então, teoricamente, formas graves a gente pode tratar com medicação via oral, mas se o paciente está grave, provavelmente a gente vai fazer a anfotericina B, que pode ser tanto a complexo lipídico, 5 mg por quilo dia, ou a anfotericina lipossomal, 3 mg por quilo dia intravenoso. Normalmente se faz de 10 a 14 dias e se substitui pelo itraconazol na dose de 200 mg por dia, que pode ser uma vez ao dia ou de 12 em 12 horas. Também pode se fazer Bactrim, naquela mesma dose. Mais ou menos com vaso linfático. Acho que eles também não ganham. E, por último, os critérios de cura. A gente tem critérios clínicos, laboratoriais, radiológicos e imunológicos. Os critérios clínicos, óbvio, a melhora do paciente, não está mais perdendo peso, não está mais fazendo febre, não está mais tendo a cicatrização das lesões. Os critérios laboratoriais é a melhora do hemograma, da relação albumina-globulina, dos marcadores inflamatórios e do PCR. Os critérios radiológicos geralmente é o que mais demora a melhorar, porque como a evolução da doença cursa com fibrose, com essas coisas pode ser que não melhore, mas é recomendável fazer a avaliação de pelo menos 3 a 6 meses. E por último, os critérios imunológicos, que é baseado na diminuição do título da sorologia. Cada sorologia tem um período diferente e um título diferente. Como a gente tem mais acesso à imunodifusão, geralmente é a queda de 2 títulos de 3 a 6 meses. Para os outros critérios clínicos, vários autores também
elevam, tipo, quanto você espera que o paciente melhore em 3 meses e 6 meses. Mas isso ainda tem uma discussão e é muito relativo, depende da resposta do paciente, depende da patogenicidade do fungo, depende de quão grave o paciente estava, como foi o inóculo. Então, é melhor fazer o acompanhamento de 3 em 6 meses e ver como o paciente vai evoluindo para possível trocar droga ou retratar. Essa foi parte da bibliografia que eu usei. E eu queria agradecer. Eu falei rápido, eu percebi agora que quando eu estava treinando tinha demorado mais. Mas eu queria agradecer a toda a equipe da DIP, em especial meus staffs, doutor Luiz Fernando, doutor Luiz Eduardo, doutora Rosana, doutora Jaqueline, doutora Haline, doutor... Eu vou esquecer alguém, gente, desculpa. Agradecer também meus colegas de residência, a equipe de enfermagem, todo mundo. E agradecer a oportunidade para a CIERJ. Deixa eu falar aqui. Eu falo rápido, desculpa, mas é isso, gente. Obrigado. Parabéns, Darleno. Foi ótimo o caso. E Excelente, aí, excelente. vai moderar, Luiz? Vai fazer alguma Oi, observação? Alguém tem alguma pergunta mais diretamente? Oi, queria falar. oi, Gustavo. Oi, chefe. Bem, pode falar? Oi, Gustavo, pode? Oi, tudo bem? Perdão, é porque eu tô dirigindo e eu fui ouvindo sem ver os slides. Eu vi que ele comentou das sorologias todas, acho que HIV, hepatites e tal. Eu ia perguntar do HTLV, se a Eu sorologia sou da HTLV. Tá negativa. estava negativa. É, Tá porque quando ele estava mencionando o quadro, eu fui raciocinando assim, ih, caramba, vai ver umas estrongiloidíase, porque GESF, a glomerulosclerose segmentar focal, a maioria das causas é idiopática, a gente não sabe, mas se for infecciosa, pode ser causada por HIV, hepatite B e C. Aí leva a Pode ser síndrome preocupante. nefrótica aí ela era renal crônica, tinha um edema de membros inferiores, ela tem até prolapso de válvula mitral, com o aumento do átrio esquerdo. Eu cheguei a pensar assim, vai que é uma endocardite aí com lúpus, endocardite de Lippmann-Sachs. Eu fui raciocinando assim. Então eu fui pensando nos estrongiloides, HTLV, aí eu vi que ela tem umas lesões osteolíticas nos ossos, aí eu pensei, deve ser alguma leucemia eosinofílica. Eu estou mostrando para vocês assim como é que foi indo o meu raciocínio. E aí depois eu perdi como é que achou o paracoco. Eu vi que tinha uma sorologia e foi o Ela quê? Foi uma retornou, biópsia? ela É, é, retornou no ambulatório, ah, ah, porque durante a internação na clínica médica, ela tinha linfonodo intraabdominal que não era abordável pela cirurgia geral. Era retroexternal, muito próximo do isco hepático, muito próximo dos vasos abdominais. E aí ela foi de alta com esse quadro aberto. Quando ela retornou no ambulatório de hematologia, ela retornou com um aumento dos linfonodos em cadeia posterior, cervical e supraclavicular. Isso, supraclavicular. E aí esse linfonodo, ele era biopsiado. E aí a gente biopsiou pela geral, mandou para as culturas, não veio nada. No histopatológico veio a forma intracelular compatível com o paracoco. Infelizmente a gente não tem coloração de prata, porque ia ver bonitinho. E a gente fez as sorologias para paracoco tranquilo. que Ele veio parece. Ah, muito obrigado. Paracoco, ele lembra o Mickey Mouse a roda de Leme. nas lâminas. Obrigado. Excelente. Adorei. A roda de leme, isso. Muito obrigado. Adorei. Adora a Disney, né, Gustavo? É, É tinha que verdade, lembrar. com certeza. Mas E aí, Luiz, bora? posso falar? Pode? O... Só para justificar justamente por que que nós trouxemos esse caso, né? Porque você vê uma paciente que começou com febre de origem obscura, igual o Gustavo falou, começou a investigar para endocardite, alguma infecção bacteriana, né? Depois apareceram esses gânglios, e aí a gente só foi fazer o diagnóstico quando mais tarde apareceram os gânglios
cervicais, que foi possível a biópsia. Mas é para lembrar, assim, toda vez que tem alguma doença em que no diagnóstico nosso diferencial entra a tuberculose, sarcoidose, a gente tem que lembrar de incluir o paracoco. E por que que a gente tem que lembrar de incluir paracoco? Por causa disso que o Darlene falou, a epidemiologia da paracoco tá mudando, né? A gente aprendeu assim, é uma doença de área rural, é de lavrador, mas a gente tem que lembrar das mudanças ambientais que estão ocorrendo. Você vê, desde a década de 90, já tinham sido estudos mostrando, por exemplo, paracoccidioide micose entre índios em Rondônia, coincidindo com o quê? Com a plantação, com a cultura do café que foi implantado na região. Em Botucatu, na década de 90, teve um aumento de número de casos de paracoco associado ao efeito do El Niño. Você vê, então, o que que a mudança ambiental faz? E aqui no Rio, a construção do arco metropolitano, né? Então, a gente tem que tirar da cabeça esse negócio que é uma doença só de área rural. Você vê, essa menina ela não tinha contato, teoricamente, com terra, né? Mas em algum momento ela inalou os propágulos de paracoco e acabou apresentando essa forma infanto-juvenil grave, né, da doença. Outra coisa é para a gente lembrar que na forma de paracoco infanto-juvenil, como o Darlene mostrou bem, desde a década de 90, a Glauro, a Adrelio já chamava atenção para essa questão da eosinofilia. Claro que esses pacientes têm mais chance de ter parasitose intestinal, né, e deve ser tratado, mas a próprio paracoco está associado com essa eosinofilia. A gente tem que lembrar também da co-infecção com tuberculose, né, que às vezes acontece em 10, 20% dos casos, né? Lembrar que a hemocultura, nessa forma infanto-juvenil, pode ajudar também a gente no, no diagnóstico, né? E a gente fala assim, apareceu gânglio, por que que não biopsiou? E aí vem a outra questão, é o acesso, né, do serviço de saúde para fazer biópsia. E outra coisa que a gente esquece é de fazer a sorologia para coco, que é a imunodifusão. Nesses casos, a gente tem que lembrar também que a imunodifusão pode vir negativa e o paciente ter paracoco. Então, nessa forma infanto-juvenil, principalmente o paciente muito desnutrido, pode ter uma imunodifusão negativa que só vai positivar mais tarde. A gente tem que lembrar que imunodeficiente também a sorologia pode dar negativa, né? Lembrar que tem casos de paracoco em transplantados renais, em pacientes com HIV. E lembrar que a imunodifusão também pode ser negativa, porque no Brasil, além do paracoco brasiliensis, a gente tem o paracoco lutis, que predomina na região centro-oeste. E o lutis, uma das características é que a imunodifusão pode vir negativa, porque parece que o anticorpo não reage com o antígeno que é mais utilizado para fazer esse teste, né? Então a gente tem que ficar atento. E eu acho que é por isso que a gente trouxe para chamar a atenção dessas coisas. E só por curiosidade, eu queria falar também assim, que paracoco foi descrito por brasileiros, né, em 1908. O tratamento, o paracoco foi a primeira micose endêmica a ter um tratamento eficaz, que foi a introdução da sulfa na década de 40, 1940, que foi por um brasileiro, Ribeiro, né? Porque a anfotericina, por exemplo, só chegou no final da década de 50, quase anos 60, né? Então, só para lembrar que é uma doença nossa do Brasil, né, da América do Sul, e hoje em dia também tem outras espécies que estão sendo descritas, como a venezuelense, a restrepiensis, eu acho que deve ser uma homenagem à Ângela Restrepo, que é uma colombiana que estuda muito para coco. E é isso, então, que a gente queria apresentar. Espero que vocês tenham gostado do caso. E outra coisa, só um pouquinho, óssea, o Gustavo, que você falou, lesão óssea é muito Isso. comum nessas crianças, né? Porque principalmente questão em fase de desenvolvimento. E aí tem que ficar atento para essas lesões osteolíticas também no paciente com paracoco infanto-juvenil. Perfeito. Nessa hora eu cheguei a pensar assim, alguma malignidade, alguma neoplasia, e eu Uma fui das pensando, hipóteses é, poderia ser ichthiocitose, né? é, Mas aí quando
foi feito o imprint e viu que era um processo mais inflamatório, granulomatoso. Aí, de novo, Sim. granulomatoso, pensar em tuberculose, paracoco, É, sarcoidose, foi, né? foi muito legal o caso. Ele falou do sopro, eu pensei, ih, endocardite. Aí depois eu vi que o eco só tinha um prolapso lá da válvula mitral, aumento do átrio esquerdo, e aí não tinha vegetação. Aí eu fui pensando, ih, vai ver estrongiloidíase com HTLV, sabe? Eu fui. Foi muito bom, muito legal. Obrigado. É isso aí. Poxa, parabéns, está muita gente aqui te parabenizando. E a Bibiana, ela comenta que ela está acompanhando um caso, né, de uma menina de 15 anos. Ela quer saber se no serviço público onde fazer a titulação. A gente fez no particular, se não me engano, acho que foi no Sérgio Franco. A gente... A gente tem que. Posso falar, Darlene? Pode, pode. Só assim, porque hoje no o LACEN a gente pode colher o sangue, né, para no soro fazer colher em frascos de bioquímica para fazer e solicitar a imunodifusão. Então hoje está disponível no LACEN, mas o exame só é feito qualitativo, quer dizer, vai dar positivo ou negativo. O quantitativo, no caso dela, a gente pagou fora no Sérgio Franco para poder fazer, até para poder facilitar depois o acompanhamento. Mas no público eu não tem o quantitativo, né? Nandinho, como é Para que 8, para pagou? 16. Pagou fora como? Quem pagou? A paciente? Não, A nós. caixinha do DIP, a famosa Ah, caixinha do DIP. era isso que eu queria. Eu tinha. A vaquinha, né? O pessoal fez a vaquinha. Para Não, lá tem uma variar. caixinha mesmo ainda tem, Mas né, era, Fernanda? A caixinha do DIP. seria importante a gente ter acesso a esse quantitativo, até para facilitar depois no acompanhamento, né? Lembrando que esses pacientes a gente trata, eles melhoram, a gente pode considerar curado por aqueles critérios que o Darleno falou, mas existe uma taxa, eu acho, de mais ou menos 20% ou mais de recidiva da doença. Então a gente tem que estar sempre acompanhando esses pacientes. É isso aí. Só uma observação barra dúvida, mas assim, o Darlene já explicou que me chamou a atenção que normalmente o padrão ouro dessas doenças é a cultura, né? Mas no paracoco também o exame direto, né? Acaba sendo padrão A ouro, né? cultura para curso tem baixa acessibilidade. Tem Ela, o baixa padrão curso sensibilidade. Não, tem mas baixa aí assim, acessibilidade. quando a questão do padrão ouro é mais a especificidade, né? Sim. Uhum. Mas o exame direto também ele é considerado, né? É porque é uma forma muito. Tem pouca. Assim, é uma Pouco forma muito diagnóstico. reconhecível. O paracoco é uma forma muito reconhecível, que é aquela levedura com corpo central e os brotamentos em volta, a roda de Leme. E que, como a cultura tem baixa sensibilidade em comparação ao exame direto, o padrão URO é o exame direto. Ela Entendi. É isola muito melhor sensível e muito específica, né? isso. Perfeito, obrigado. Mais alguém? Tânia, você que chegou depois, mas se você adora Ah, olha só, perguntar. gente, eu não vou poder perguntar porque eu não assisti o caso, mas eu gostei de assistir a discussão. Eu tive que dar uma saída e voltar. Mas eu vou ver o caso depois, com certeza. Mas a gente podia Beleza. passar, né, Carla? Porque hoje tem jogo do Flamengo, né? O pessoal Ai, está meu um pouco Deus. excitado. Tá certo. Então, Daqui a pouco vocês parabéns, vão ouvir Darlene, os gritos. parabéns, Luiz Fernando. Quem falou? Não, Parabéns, Eu, excelente. Sandra, não. daqui a pouco vocês Oi, vão ouvir Sandra. os gritos de gol aqui de casa, porque o outro berra aqui, parece até que tá. Em Pois é, campo. daqui a pouco eu vou ter que ligar até a televisão para escutar. Então, tá bom. Vamos encerrar o caso. Muito obrigada mesmo, Darlene, parabéns. Obrigado a vocês também. Tchau, muito obrigado. Era, tchau, hora. Doutora Sandra Wagner, agora é com você. Então, deixa eu compartilhar aqui, vamos ver se vai funcionar.
Tá Ah, Bibi, enquanto aparecendo um você monte se de opção arruma aqui para aí, mim. Ah, quais opções pra gente te não, ajudar? eu preciso saber aonde é que eu vou compartilhar aqui, porque no share. Ah, tá. Tá bom. Oi? Só um Eu minuto, preciso. antes de você iniciar, é que a Bibiana fez um comentário aqui, que Hum, inclusive essa criança que ela estava acompanhando, quando foram pegar medicação na clínica da família, eles não quiseram liberar, que faltava relatório para justificar. Enfim, coisas do Brasil. Então vamos, burocracia. Tá, vamos lá, tá- Sandra. por acaso está dando para ver tela cheia? Vocês estão Não, vendo? não está tela Não? cheia, não. Tá, deixa eu mudar aqui então. Peraí. Só enquanto isso, então, lembrar que o Vê Ministério agora. Tá. Tá. Tá, beleza. Pode falar, Fernando. não, é só que o Ministério disponibiliza a anfotericina complexo lipídico, né, para as Aham, micoses sistêmicas sim. e o itraconazol. No Brasil acaba fazendo muito Bactrim porque é mais fácil acesso, né? Mas era só isso. Obrigado, gente. Bom, então, boa noite a todas as pessoas aí presentes no nosso encontro. Eu tentei fazer um resumo aqui, é uma conferência grande, né, com um bocado de coisa, e eu posso, depois, assim que terminar, compartilhar, porque acabou de sair a publicação do resumo, eu tenho ela aqui em PDF, eu posso depois colocar no chat, que agora eu não consigo, porque como aqui tem duas telas, eu fico vendo slide de um lado e slide de outro, mas vamos lá. Então, a gente vai rever alguns destaques da CROI de 2025. A gente sempre tem várias plenárias, né? Geralmente é a primeira coisa que acontece pela manhã bem cedo todos os dias, e a gente teve várias plenárias interessantes. Não daria tempo de falar de todas. Eu destaquei uma aqui porque eu achei que ela foi muito interessante. Depois, quem tiver oportunidade, pode tentar assistir, né? Porque daqui a pouco eles vão liberando o acesso. E essa plenária do Bari Pulendram foi muito interessante, muito didática em relação à questão de vacinas. Então, ele traz um compilado falando de vacinas como um campo em expansão. Uma coisa interessante que ele mostra vários novos sistemas, não só de entrega, né, de delivery da vacina, mas também de modos como a gente pode trabalhar a análise da resposta de anticorpo, que depois ele explica que, na verdade, essas respostas têm vários componentes e que, na verdade, o ideal é que elas sejam interligadas, mostrando aí a importância dessas coisas modernas que a gente entende, só que não, né? Entende mais ou menos, que é falar dessas coisas de metaboloma, proteoma, epigenoma, que está na moda, né? Transcriptoma e vai assim por diante. Então, de acordo com o estímulo que a gente recebe, a gente vai fazer uma resposta de anticorpo, isso já é uma coisa clássica que todo mundo sabe. É, em relação, eu tenho aqui algumas colinhas, porque o que ele mostra nesse trabalho aqui de resposta epigenética, e eu fui dar uma estudadinha nisso, quando a gente tem os genes que ainda não estão ligados, mas eles estão em alerta vermelho esperando para ser ligados. Então, a gente olha aqui esse caminho de reprogramação. Vocês estão vendo aqui meu mouse apontar? Sim, E seguindo esses caminhos aqui em vermelho, né, porque são respostas esperadas. Então, eles avaliaram essa resposta aqui para uma vacina de influenza imediatamente, várias semanas após a vacinação. Então, aqui em vermelho são fatores de transcrição da cromatina que regulam, né, o interferon e que tornam os monócitos, que são componentes bastante importantes da nossa resposta imune inata, prontos, né, em alerta para responder contra o vírus. Mas aí, o que é mais interessante aqui nessa história? Qual é a consequência dessas mudanças epigenéticas que eles estudaram? Se a gente infectar um monócito que foi
exposto a essa vacina viral, né? No caso aqui está mostrando a influenza, com um vírus completamente diferente do que eu vacinei, por exemplo, ele citou dengue, zika, esses monócitos eles são capazes de controlar a replicação de outros vírus. Então, eu achei isso, eu não sabia disso, pode ser que algumas pessoas aqui já soubessem, né? Mas eu achei muito interessante, porque como eu adoro uma vacina, eu me senti super feliz que quando eu tomo uma vacina, pelo menos no período em que aquela vacina está estimulando a minha resposta de defesa, eu vou ser capaz de reagir a outros tipos de infecção. E aqui, particularmente, a gente está falando de infecção viral. Ele fala de aspectos relevantes para as vacinas de HIV, porque a gente está tentando reprogramar o campo de vacina para HIV. Vocês sabem que vacina para HIV é um campo, é um terreno pouco fértil, né? Já se tentou e não se chegou ainda em nada muito promissor, mas parece que a gente está no caminho. Então, chama atenção para essa resposta integrada, né? E para a durabilidade dos anticorpos. Então, chamando atenção, lembrando que o sistema de defesa dos mamíferos não inclui só anticorpos, né? Inclui também células T, que também são importantes, e a imunidade inata, e o trabalho, então, não é isolado, ele precisa ser sinérgico. Então, entra numa discussão de qual é a durabilidade de uma resposta de anticorpo. Então, aqui mostrando que existem várias curvas de resposta, a gente pode ter uma resposta não tão muito importante, uma queda rápida de anticorpo, a gente pode ter uma resposta moderada com uma curva moderada, a gente pode ter um pico de resposta exponencial, mas com uma queda de anticorpo relativamente rápido, e o que seria o ideal seria essa linha amarela, em que a gente teria uma resposta exponencial de anticorpos que se sustentam ao longo do tempo. Isso é o que se quer. Ah, aqui é interessante também, porque se começa a ver, isso é uma coisa bastante recente que se tem discutido, mais recentemente, o que é o papel das plaquetas na resposta imunológica. E aqui eles chamam a atenção exatamente para o papel da trombopoetina, porque a plaqueta, ela parece que ela tem esse papel de fazer, esse papel de transcrever, né? Para a resposta imunológica. Então, vem aí, provavelmente, daqui para o futuro, mais estudos em relação ao papel das plaquetas, né? Sistemas que analisem isso. Então, ele lembrou que a plaqueta, na verdade, e a Tânia sabe isso muito bem, que ela tem um excelente background em hematologia, mostrando, lembrando que, na verdade, a plaqueta tem a origem, né, no megacariócito, então ela certamente é uma célula que tem um papel. E aqui mostrando respostas associadas a vacinas em diferentes estímulos com o modelo com camundongo. Então, estão aí estudando o papel da atividade da trombopoética, né, na durabilidade da resposta anticorpo em vacina, aqui mostrando diferentes vacinas e diferentes curvas de resposta de acordo com essa atividade da trombopoetina e do papel das plaquetas. Aqui entrando um pouquinho na prevenção, a gente não tem muito como detalhar tudo, né? Mas de alguma forma chamar a atenção para coisas que eu achei mais interessante, não necessariamente todo mundo vai achar, mas separei aqui algumas coisas ainda em relação ao PrEP com long acting, no nosso caso aqui o cabotegravir, dados mais interessantes, mais recentes em relação ao lenacapavir e as questões da prevenção das ISTs, que também é um campo em desenvolvimento basicamente mantido, mas que tem algumas novidades. Nesse trabalho se estudou a farmacocinética e a segurança de duas formulações diferentes do lenacapavir com uma proposta de injeção anual. Então, o lenacapavir, dos resultados que a gente conhece do Purpose, mostrando
superioridade em relação à prevenção do HIV com uma injeção semestral subcutânea, eles foram olhar aqui duas formulações, aqui a formulação intramuscular 1 e aqui a 2. Ambas as formulações têm possibilidade de se injetar uma vez por ano, né? Comparada com a injeção subcutânea, que é a curva de baixo, em que a gente vê que realmente a durabilidade ela cai o nível aqui, embora essa ideia partiu exatamente do fato de que, apesar da curva cair nos 6 meses, ela ainda se mantém, né, nos dados in vitro, acima do IC50. Então, vem aí uma proposta possível para uso de lenacapavir anual ao invés de semestral. É aqui onde concluem que, na verdade, as duas formulações foram seguras e bem toleradas, um estudo pequeno ainda, né, que deve se expandir para fases mais avançadas, e que não precisa de nenhuma tecnologia muito complexa para ser feita, a injeção intramuscular, que é o que a gente já faz, por exemplo, com cabotegravir. Aqui são os dados preliminares que a Beatriz apresentou do IMPREP-CAB Brasil, que é um estudo de implementação do cabotegravir para PrEP, né, entre a população de jovens, homens que fazem sexo com homens e pessoas não binárias e transgênero, em 6 serviços públicos no Brasil: Rio, São Paulo, Salvador, Campinas, Florianópolis e Manaus. O critério são pessoas que vêm buscar PrEP, mas que nunca têm usado PrEP, ou seja, virgens de PrEP, entre 18 e 30 anos, jovens, porque a gente está se espelhando na população que mais se beneficiou nos resultados do que a gente viu no HPTN 083. Então, essas pessoas recebem aconselhamento, testam HIV e outras ISTs e podem seguir com o que seria o padrão, que seria o PrEP oral, ou a escolha do cabotegravir. Então, o que tem de diferente aqui é que essas pessoas recebem uma intervenção de mHealth, em que elas assistem um vídeo, elas optam ou não por receber, por exemplo, WhatsApp com lembretes das datas de injeção, então é todo um contexto voltado para essas pessoas terem maior adesão. Então, as pessoas escolhem. Aqui, quem escolher cabotegravir long-acting precisa fazer uma carga viral, é feita uma carga viral, ainda isso tem sido uma coisa muito discutida, se precisa ou não precisa, porque isso de fato é um fator complicador para você colocar uma pessoa em PrEP de longa ação, mas nesse estudo de implementação a gente pode até demonstrar que depois chegar à conclusão de que não precisava para a maioria. Mas como a gente tem uma proposta de fazer PrEP no mesmo dia, a gente faz uma carga viral de Inexpert de PCR HIV, ele tem um corte que ele detecta a partir, se não me engano, de 1.000 cópias, e a gente faz esse exame em cerca de 40 minutos a 1 hora. Então, a pessoa sai dali com PrEP, a rigor, tendo uma carga viral não detectada. Então, esses são os dados de quantos a gente incluiu. Então, a gente incluiu quase 1.500 pessoas, 1.450 pessoas, 83% 1.200 no QEB-LEI e 17% 247 na PrEP oral. Interessantemente, a gente tem a oportunidade de comparar esses nossos dados aqui com os dados do PrEP-SUS, porque a gente tem acesso, né? Os PrEP-SUS ele está todo no Ciclone, ele é todo armazenado no Ciclone. Então, a gente tem aqui, por exemplo, 2.411 pessoas em PrEP oral, que a gente utilizou isso como uma coorte comparativa. Então, só aqui destacando as características, né? A maioria jovens, aliás, maioria não, mas quase 40% da população incluída são jovens abaixo de 24 anos, acho que isso é um destaque importante. Maioria MSM, né? Homens que fazem sexo com homens, a maioria pretos ou pardos. E um dado interessante foi o que a gente encontrou em termos de adesão para a agenda de injeção, né, dentro do tempo de 2 meses, né, uma injeção a cada 2 meses. E ao longo do tempo, pelo menos aqui a gente tem aqui até 13 meses, a gente tem uma retenção e um respeito à agenda de injeções muito bom,
para o que a gente espera, talvez, para uma população tão jovem. E aí, mostrando aqui, na verdade, esse slide mostra a cobertura por coorte, né? Mostrando que a escolha parece fazer bastante diferença, né? Quando a gente olha aqui no PrEP-SUS, que talvez não tenha tanto acompanhamento quanto num estudo de implementação em termos de cadê você, né? Ou de acesso e chegada aos serviços, né? A gente não tem muita diferença aqui para a PrEP oral, mesmo quando a gente compara as duas coortes, mas quando a gente olha o long acting, a gente vê que de fato as pessoas estão bem engajadas e a cobertura de PrEP é bem ampla nessa população. E ao que mais interessa, a gente saber que a gente não teve até o momento nenhuma soroconversão no QAB-LA, em 745 pessoas ano de acompanhamento, uma soroconversão no PrEP oral, e quando a gente compara com o PrEP-SUS, no mesmo período, a gente teve 9 soroconversões. Então, as taxas de incidência são diferentes. Então, a conclusão é só para mostrar que, de fato, parece factível, não tivemos soroconversões na escolha do cabotegravir, uma baixa proporção de perda de segmento, inclusive, né, considerando a agenda de injeções, e que esse PrEP injetável ele teve uma cobertura bastante importante e que talvez seja, de fato, o melhor para essa população tão jovem. É, Aqui, eu quero, na verdade, mais fazer um destaque, porque isso aqui é um estudo com várias estratégias de uso de doxipep para reduzir a incidência de IST, e a gente tem a estratégia 1, prescrever doxipep para pessoas com qualquer IST nos últimos 12 meses, isso aqui é uma coorte vivendo com HIV, prescrever apenas para quem tivesse uma IST específica em 12 meses ou para pessoas que tivessem mais de 2 ISTs nos últimos 12 meses. Independentemente da estratégia, o que se viu é que a prescrição de doxipep entre pessoas vivendo com HIV, mesmo entre aquelas com indicação para fazer, é ainda muito baixa. Então, a oferta e a cobertura de doxipep, isso é uma coorte americana, foi muito pequena. Então, a gente precisa repensar esse grupo com HIV que teria indicação. Aqui são dados de vida real também, mostrando aí já doxipep na maioria das pessoas, de um modo geral, usuários de PrEP, mostrando que a gente tem aqui só a distribuição, né? Pessoas usando PrEP diário, pessoas usando PrEP on demand, e a gente vê que mais ou menos a proporção de pessoas em doxipep é semelhante entre os grupos. O que chama, na verdade, a atenção é que antes de começar a doxipep, o diagnóstico de um IST era mais frequente nas pessoas que mais tarde passaram a usar a doxipep, ou seja, aquelas que de fato tinham indicação. Então, mostrando que de fato a IST vai ser mais frequente em quem tem mais risco, e quem faz doxipep, como vocês podem ver aqui nesse gráfico, né, quanto maior o número de usuários de doxipep, menor o número de ISTs a gente vai encontrar. Então, de fato, a doxipep reduz significativamente a incidência de IST. Aqui entrando um pouquinho no tratamento, aí eu não sei também se vocês quiserem, eu não sei o que vocês acham melhor, se quiser discutir de acordo com as etapas, ou se espera eu falar tudo e a gente discute, daí fica também aí a critério da galera, tá? Normalmente a Aqui gente eu chega disse, no final, Sandra. tá bom, então vamos anotando aí no cérebro se tiver alguma coisa que eu possa, né, talvez melhorar aqui em termos de mostrar. Aqui destaquei duas questões importantes, né? Uma prova de conceito que já tinha sido apresentada na CROI passada, só que com um intervalo de tempo menor, dessa combinação do lenacapavir com dois binabs, né? Teropavimab
Zinlirvabimab, esse nome que não dá para a gente falar assim repetidamente, tanto que eles chamam de Tab-Zab, né? É, que seria uma combinação também feita a cada 6 meses. Então, são pessoas que tinham supressão virológica e que a gente faz o switch para essa combinação semestral, que certamente é uma combinação que tem o seu senão, mas é uma prova de conceito que pode trazer no futuro também uma mudança de paradigma em relação ao tratamento. Eles viram uma resposta bastante interessante em termos de manter carga viral indetectável, né? Aqui, menor que 50 cópias na combinação é, dos binabs com lenacapavir, 96% das pessoas mantiveram a carga viral indetectável, mais ou menos a mesmo percentual de pessoas que manteve a terapia antirretroviral do baseline. E teve um caso em que teve falha. A questão dos binabs, ela é muito discutida porque a gente ainda está aprendendo um pouco concentração, quanto tempo cada binab dura, e por isso que não se faz um binab sozinho, né? Aqui é mesmo uma andorinha sozinha não faz verão, o ideal é você ter uma combinação de no mínimo dois amplamente neutralizantes, e aí, nesse caso, eles viram uma falha, apesar da carga viral baixa, com resistência ao lenacapavir, essa mutação Q65H é uma mutação do capsídeo, e eles foram ver que, na verdade, tinha perda de susceptibilidade ao anticorpo ZAB. Então, o que era para proteger o esquema, deixou de proteger o esquema, né? Então, isso Olha, aconteceu. Mas essa pessoa, na semana 29, ela reiniciou o Bictarv, né? E voltou a ficar indetectável. Então, aqui são só as conclusões, que eu acho que basicamente a gente já disse, é bem tolerado, mais reação no sítio da injeção, o que a gente sabe que acontece com lenacapavir, é uma injeção subcutânea, geralmente feita no abdômen, não é um volume muito pequeno, é uma injeção chatinha, mas que para ser feita a cada 6 meses, né? Talvez seja realmente uma mudança aí de paradigma para o futuro. Aqui só para mostrar o que existe ainda no pipeline em relação a long-acting para tratamento. São 2 produtos da Vive, um inibidor da integrase de terceira geração, mostrando aqui em monoterapia uma redução em 10 dias de mais de 10 logs na carga viral, com essa dose aqui de 300 miligramas, e nada muito importante em termos de evento adverso, com planejamento de estudar para o tratamento do HIV, a mesma coisa para essa outra substância aqui, que na verdade é um inibidor de capsídeo, que também teve em 11 dias uma queda entre 1,8 e 2,2 log, mas um participante apresentou também mutação para capsídeo, lembrando que isso aqui é uma prova de conceito feita em monoterapia, né? Então é longe do ideal do que a gente vai fazer na prática. Essa parte aqui é um pouco complexa, eu vou tentar não me alongar, porque eu acho que também é só a grande mensagem aqui é o que acontece quando uma pessoa em PrEP soro converte em uso de cabotegravir e precisa fazer, obviamente, a terapia antirretroviral para tratar sua infecção pelo HIV. Então, esses são participantes do 083, onde a gente teve 47 infecções, e a gente iniciou o tratamento ou com esquema baseado em integrase ou com esquema não baseado em integrase. Isso era a escolha de cada pesquisador, de cada centro. Nem a grande maioria não tinha uma genotipagem de baseline, né, de pré-tratamento no momento da soroconversão. E então, muitos desses dados que eu vou mostrar foram feitos retrospectivamente, porque a pessoa soroconverte usando QBLA. Em geral, ela soroconverte, dependendo, obviamente, do período em que ela soroconverte com a carga viral muito baixa, e com isso, nem sempre a gente conseguiu obter em real time
a genotipagem. Isso foi feito depois centralmente, tá? Então, aqui mostrando aqui os percentuais de pessoas tratadas. E, na verdade, existe alguma diferença quando uma pessoa pega, recebe há menos de 6 meses a última injeção de Kebelei e soro converte, ou há mais de 6 meses, aqui mostrado em azul e em verde, e mostrando o número de pessoas, o pretinho, a bolinha pretinha, quem ficou indetectável com tratamento. Lembrando que esse esquema aqui de cima, azul e verde, é baseado em inibidor da integrase, basicamente aqui dolutegravir ou bictegravir, no caso aqui lá dos Estados Unidos, e mostrando que quem aqui é exatamente 50 cópias nesse pequeno azul aqui, como a definição para a resposta tinha que ser menor, então só quem tinha até 49 entrou, quem tinha 50 já entrou como carga não detectável, ou aliás, detectável. E a gente vê que as cargas virais não são muito altas, com algumas exceções aqui, e a gente tem um problema aqui que a gente não tem, como isso é uma coisa histórica, as pessoas começaram a tratar e foram cuidar do HIV, né? Saíram do estudo, a gente não tem necessariamente os dados de adesão e outras coisas. E a gente vê que a resposta também aos esquemas com não integrase é bastante semelhante, com um número também aqui de pessoas que apresentam carga viral detectável. No grupo de não integrase, 5 participantes trocaram de esquema, tá? E esses são os esquemas utilizados, né? Então, do não integrase, aí a maioria da Arunavi. Teve um caso aqui que usou efavirenz, mas a maioria usou IP. Teve um aqui que ficaram, acho que provavelmente, eu não sei se era alguém que tinha uma genotipagem, ou se ficaram temerosos e fizeram um esquema com as duas coisas, integrase e IP. E aqui um outro caso aqui também com efavirenz. Foram vistas mutações na integrase em 9 de 44 casos onde tinha genotipagem disponível, 20%, antes de iniciar, lembrando que esses são dados retrospectivos. É, Isso aqui são mutações para integrase 0 em 13, nesse grupo aqui que começou a terapia com mais de 6 meses da última injeção. E mutações na integrase em quem fez outros esquemas, né? Curiosamente, realmente, quem fez outros esquemas tem mais mutação para integrase, seja porque foi feita uma gena e a pessoa sabia, seja porque ficaram com receio de fazer inibidor da integrase. No final da história, um participante que não tinha genotipagem pré-tratamento falhou aqui com 72 dias de acompanhamento e trocou a terapia antirretroviral. Todos os participantes que tinham mutação na integrase antes do início da terapia, eles estavam suprimidos com o primeiro esquema, independentemente deles terem usado o inibidor da integrase ou não. Então, na verdade, e 2 de 3 participantes sem genotipagem do baseline não estavam suprimidos. Isso é só um dado que pode ser só uma coincidência. Aqui as mutações que foram encontradas, então é curioso, né, para a gente ver que quem recebeu terapia baseada em integrase a gente identifica uma mutação aqui, e nos outros grupos de outras combinações a gente vê muito mais resistência. A conclusão dessa série de 47 casos é que a gente tem informação, é muito raro, né, a gente ter soroconversão e uso de cabotegravir para PrEP. As informações que a gente tem são incompletas em relação às escolhas, né, tem vários confundimentos aqui, mas as respostas ao tratamento são semelhantes ao que a gente vê na prática, né, em pessoas que são tratadas em uso de cabotegravir. A maioria dos casos identificados dentro de 6 meses da injeção do cabotegravir ficou suprimida com inibidor da integrase, ou seja, essa janela de dentro dos 6 meses, ela dá uma tranquilidade que você pode optar por usar o inibidor da integrase. No futuro, a gente vai saber o quanto a gente precisa de dado de genotipagem para essa galera.
Aqui já entrando um pouquinho na linha de cura, a gente tem algumas apresentações interessantes. O principal destaque da conferência foi o estudo Rio, é um estudo do Reino Unido, em que se incluiu é, um número pequeno de pessoas, né? 34 no braço de dois binabes. Esses são dois binabes, realmente são dois binabes porretas, como se diz por aí. É uma combinação de dois anticorpos altamente neutralizantes potentes, né? Com ampla potência, e sempre comparado com placebo. É, por que que a gente faz isso? Porque a gente está lidando com aqui uma proposta que é, para vocês entenderem, quem não está acostumado com isso, que está chamando aqui de ATI, que é uma interrupção da terapia antirretroviral analítica. Ela é feita para eu entender se a minha intervenção é, permite que o indivíduo permaneça sem a terapia antirretroviral. Por que que eu preciso fazer isso? Porque eu não tenho nenhum marcador que me permita avaliar a replicação viral sem ser lá a saída do vírus do reservatório para o plasma, né? A replicação viral sem a terapia antirretroviral. E a gente, por enquanto, não tem nenhum marcador, a gente não tem como saber quem vai controlar, quem não vai controlar. O dia que a gente tiver marcadores, aí é fácil, né? Você dosa lá o marcador e sabe quem você pode suspender, quem você não pode. Então, esse é um campo ainda de necessidade de muito dado para a gente entender direitinho o que que acontece. Então, a gente ainda precisa comparar a intervenção com placebo, porque existem indivíduos que controlam o HIV quando a gente interrompe a terapia antirretroviral. Alguns por um tempo muito curto, eu diria a maioria, alguns por um tempo médio e muito poucos por um tempo mais longo. Então, a gente precisa ter certeza se quem está controlando porque eu fiz a intervenção ou se é só um controlador. Então, a comparação sempre com placebo, por enquanto, ela vai existir nos desenhos desses estudos de cura. Então, aqui, se fazia a injeção, a infusão dos anticorpos, interrompia a terapia antirretroviral e é feito um monitoramento rigoroso da carga viral. Por exemplo, inicialmente semanalmente, por 8 semanas, e depois a cada 2 semanas, até que o rebote viral aconteça. Todo estudo dessa natureza tem critério para reiniciar a terapia antirretroviral. Então, qualquer queda de CD4 confirmada abaixo de 350, se o participante quiser, se ele tiver sintomas atribuídos à interrupção do tratamento, porque a gente pode ter, inclusive, síndrome retroviral aguda em quem suspende terapia antirretroviral e questões relacionadas a risco de transmissão. Todo estudo dessa natureza precisa ter uma estratégia de proteção dos parceiros, porque hoje a gente sabe que quem está indetectável não transmite. Então, quando eu vou propor uma coisa dessa natureza para alguém, eu preciso combinar como é que isso vai ser feito. Então, o parceiro tem que receber PrEP, se a pessoa tem múltiplos parceiros, ela tem que garantir que os parceiros estão em PrEP, ou então ela vai fazer o velho e bom teórico, que não é tão bom, mas que a gente chama de sexo seguro, que a gente já sabe que também não é tão seguro. Então, o desfecho do estudo é o rebote viral aqui, definido como carga viral maior que 1.000 cópias por 6 semanas, ou qualquer carga viral acima de 100.000 cópias em dois momentos diferentes, né? Na semana 20, após a interrupção da terapia. Aqui tem algumas questões que a gente pode discutir depois, mas o que que eles viram? Quando a gente olha o BINAB versus placebo, a gente não tem rebote viral na semana 20, são 20 semanas, 4, 8, 12, 16, 20, 5 meses, tá? 75% das pessoas não fizeram rebote viral até a semana 20, contra 8,8% no braço placebo, isso foi estatisticamente significativo. O tempo médio para o rebote viral com os binábios foi de 62 semanas, mediano, desculpe, mediano. Entre as pessoas que receberam os binábios e que não tiveram rebote viral na semana 20, 57% também não teve rebote viral na semana 48. Mas, no final do passado tempo, apenas 7 de 29 participantes, 24%, permaneceram com supressão viral sem terapia antirretroviral por mais de 72 semanas. Né?
não tiveram evento adverso grave e todos os participantes que reiniciaram a terapia antirretroviral fizeram supressão viral em 12 semanas, ou seja, rapidamente. Então, isso aqui é um resumo do que eles viram, quer dizer, um resumo, na verdade, até para a comunidade, mostrando que 3/4 das pessoas que receberam o BINAB não tiveram rebote na Week 20. Isso, para mim, é uma coisa discutível, porque esse rebote ele vai sempre depender de em que momento você deu o BINAB, em que momento você interrompeu, porque aquilo que a gente estava mostrando anteriormente, todo anticorpo vai fazer um nível e vai ter uma durabilidade. Essa durabilidade, ela pode ser individual, é o PK, vamos dizer assim, a farmacocinética do anticorpo monoclonal. Se eu dou um anticorpo monoclonal e logo depois eu suspendo, talvez eu tenha aí até a semana 20 um efeito mais antiviral do BINAB do que de resposta imunológica propriamente dita. Isso a gente ainda tem que rever os dados futuros desse estudo, tá? Então, e eles viram que isso é uma coisa sabida, que os anticorpos podem diminuir o tamanho do reservatório. Aqui é um outro estudo já com um desenho, com uma outra proposta, que é usar 2 binabs mais um imunomodulador, que é o Vesatolimod, que a gente chama de VES, né, para facilitar. Aqui num estudo de uma coorte sul-africana de mulheres tratadas durante a fase aguda e que fizeram também essa interrupção da terapia. Aqui é só uma introdução, que eu acho que mais ou menos a gente já falou, né, o impacto aqui mostrando. Eles estão trabalhando aqui com uma população de infecção muito recente. Isso é importante para alguns desenhos, porque a gente sabe que a terapia recente ela vai trazer um reservatório já menor por natureza, porque eu começo a terapia precocemente, muitas vezes na infecção aguda. Ela limita a diversidade viral, ela preserva a função de resposta imunológica, e aí o reservatório é menor e menos complexo. Então, isso é uma população aqui justificando por que eu estou usando aqui uma população tratada na fase da soroconversão. Esse estudo foi feito, isso aqui não é o estudo que eu vou mostrar, isso aqui é só para mostrar que o estudo que a gente está falando dos 2 binabs e do VES foi feito na FRESH coorte, que é uma coorte sul-africana para identificação de infecção hiperaguda. Então, as pessoas são identificadas numa fase em que elas têm apenas a carga viral positiva, na maioria dos casos. E aí o estudo fez exatamente uma coisa parecida com o outro, entre 35 dias de screening. A diferença aqui é que eu somei os binabs com o imunomodulador e aqui, a partir da semana 5, eu interrompi a terapia antirretroviral. Aqui eu fiz a interrupção, mas eu mantive o acompanhamento das pessoas que fizeram a combinação dupla. Aqui é só quem fez a TI, quer dizer, quem permaneceu suprimido mais tempo, e aqui é quem manteve o que se chama de ATI opcional, que são pessoas que acabaram o estudo, que estavam com supressão viral e que optaram por não reiniciar a terapia antirretroviral, e porque isso é uma coisa que a pessoa pode escolher. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, o tempo entre a identificação do diagnóstico de HIV mediano era de um dia. Então, isso é a coisa mais precoce, a pessoa que a gente pode tratar mais precocemente. Eu identifiquei a infecção aguda hoje, eu começo terapia antirretroviral hoje. Então, a maioria dessas pessoas tinham mínima exposição ao vírus antes de iniciar a terapia, com a média de tempo de tratamento de cerca com a média de tempo em tratamento de 7 anos. Então, são pessoas que ficam, essas coortes, a gente tem uma no INE também, essas pessoas a gente mantém o acompanhamento delas em terapia antirretroviral até que uma oportunidade desta natureza surja e a gente possa oferecer para essas pessoas essa participação. E são pessoas que, de fato, têm, na sua maioria, interesse em participar.
A gente não tem muito como detalhar isso aqui, mas chama atenção que as pessoas que iniciaram mais tardiamente, reiniciaram mais tardiamente a terapia antirretroviral e os controladores pós-tratamento, a gente tem esses números aqui. 30% permaneceram sem terapia até a semana 48, que corresponde a 44 semanas de interrupção, né? Fez 4 semanas de BNAB e interrompeu. Quer dizer, 4 semanas após o BNAB, porque a infusão é única, né? O VES você faz vários dias, porque ele é um imunomodulador. Em geral, a gente usa 14 dias, não sei exatamente quantos dias esse estudo usou. 20% permaneceu sem terapia no término do estudo, que significa 55 semanas de interrupção, e 4 pessoas controlaram pós-estudo, que são esse grupo que eu mostrei lá em cima, e que permaneceram sem terapia antirretroviral, agora já fazendo 1 ano e meio, né? Então, assim, são 4 controladores com 1 ano e meio de controle sem terapia antirretroviral, que eu acho que é um resultado bastante interessante. Então, aqui é o resumo, né? Acho que a gente não precisa detalhar mais, já foi detalhado. Aqui são 2 posters que, na verdade, eu trago, porque a gente está falando aqui de mais 2 possíveis casos de cura após transplante medular, né? Aqui CCR5 delta 32 homozigoto. São 2 pessoas que parecem, né, estar livres do HIV pós-transplante células-tronco. São 2 homens que permaneceram em remissão e serão, teoricamente, o 9º e o 10º caso de cura funcional depois desse tipo de procedimento. Um paciente de Chicago e o outro paciente, deixa eu achar aqui na minha cola, Chicago e Oslo, paciente de Oslo. São 2 casos, tá? Muito semelhantes ao que a gente tem visto nos casos de transplante. Aqui uma passagem pela coinfecção, na verdade aqui não é nem coinfecção, a gente está falando do estudo do ACTG avaliando uma vacina para hepatite B, então comparando 2 grupos, 2 e 3 doses dessa vacina, CPG, que foi superior em soroproteção, em resposta soroprotetiva, comparado com 3 doses da Hep-B Alum, que já tem dado publicado desse estudo. O que eles estão vendo aqui e apresentaram aqui nessa apresentação do CROI é a longevidade da resposta, né, que a gente pode ver aqui no final do estudo, 97,2% nas 3 doses, contra 86% em 2 doses, aqui separando pessoas que eram virgens de vacina ou pessoas que já tinham sido expostas à vacina. Então, a proporção de pessoas que tiveram soroproteção em qualquer tempo do estudo, mas que tiveram anti-HBS menor que 10 no final do estudo foi muito pequena, né? Para o grupo da vacina nova, 3 doses foi o grupo que foi melhor, 2 doses ainda é melhor que 3 doses da Alum. E aqui a proporção com anti-HBS maior que 10. Então, eu acho que já mostrei ali em cima. Ah, sim, mas aqui é em termos de durabilidade, né? Então, para quem tinha, para quem foi vacinado pela primeira vez, a gente tem 100% de resposta, e para quem foi vacinado depois de ter tido uma falha, a resposta é um pouco menor, mas mesmo assim é muito boa quando comparado com a outra vacina. Aqui, entrando um pouco na história da tuberculose, ficou sem o meu slide de mudar aqui para tuberculose. Esse estudo, New Strat TB Trial, foi um estudo que tentou fazer uma intensificação de tratamento de tuberculose com doses altas de rifampicina mais levofloxacina em pacientes hospitalizados graves na África do Sul, e também com uma intervenção de uso de corticosteroide como uma dose de imunomodulador para ver se melhorava a sobrevida em pacientes com
TB meningia, PCP e COVID já é um clássico você usar o corticoide como imunomodulador, mas nas outras formas graves de tuberculose, essa indicação a gente sabe que a princípio não existe. Então, aqui o desenho do estudo, né? Manter o tratamento padrão da TB e usar prednisona por 14 dias, manter o tratamento da TB e usar placebo por 14 dias, intensificar o tratamento da TB e usar prednisona 14 dias, e intensificar o tratamento e usar placebo. Então, o desfecho avaliado foi em 12 semanas, eles incluíram 732 pessoas. A prednisona era dada na dose de 1,5 miligrama por quilo e a intensificação do tratamento com essas doses aí de rifampicina, 35 miligramas por quilo, mais levofloxacina 750 se o peso maior que 46 e 1.000 se acima de 46. 3 hospitais na África do Sul. Aqui os critérios de elegibilidade nada demais, mas tinha que ter TB disseminada, né? Definida aqui como um gene expert ultra positivo no sangue, uma urina com gene expert positivo ou um LAM positivo na urina. E critérios de exclusão, ter feito um tratamento de TB nos últimos 12 meses ou ter recebido mais de 2 doses, resistência à rifampicina, óbvio, não adianta fazer dose mais alta de rifampicina em quem tem resistência, TB meningia, né, alteração de transaminase acima de um nível crítico e a coinfecção com criptococo ou um CREG positivo no sangue, que a gente sabe que são situações de desfecho pior. Então, aqui, quantos eles incluíram? 580, 289 no braço padrão e 291 no braço de intensificação, 8 não receberam tratamento, e aí aqui as análises por intenção de tratamento, tanto no grupo do padrão quanto no grupo da intensificação. Esse estudo teve uma coisa interessante, aqui só para mostrar o quão grave as pessoas estavam, né? 40 de CD4 e 46, não tem diferença entre os braços. Anemia, que é um padrão muito comum da gente observar na TB disseminada, né? E a presença do expert ultra positivo na urina, que é um padrão de disseminação. Não teve diferença na mortalidade, tá? Então, assim, em 12 semanas. Então, são pessoas tão graves que eu acho que, de fato, ali a estratégia talvez não seja esse tipo de estratégia talvez não vá trazer realmente nenhum benefício. Então, o que vai trazer benefício, que eu acho que é bem discutível, é se tentar fazer o diagnóstico mais precocemente, antes que a pessoa chegue a esse estado de imunodeficiência, a esse estado de gravidade, porque de fato as pessoas morrem. É o que acontece, a gente vê, todo mundo aqui vê isso todo dia nos nossos hospitais, nada muito diferente do que eles estão vendo lá na África do Sul. Não tem grandes diferenças, apesar da gente falar, dose mais alta de rifampicina, mais tóxico, levofloxacina, sem diferença em termos de evento adverso entre os braços, nada significativo, nem mesmo hepatotoxicidade. As mortes naqueles gravemente doentes na admissão foram todas atribuídas ao HIV e à TB e não ao tratamento, né? Nenhuma lesão hepática grave induzida por toxicidade. E eles têm algumas hipóteses em relação ao desfecho, né? Que a reação inflamatória ela é maior, pela ação bactericida maior, mas é, existe o risco de potencial interação entre a prednisona e a rifampicina. A gente sabe que, dependendo da dose, isso vai acontecer. Efeito da alta dose, porque também, assim, nesse curto período, nesse número de pessoas, eles ainda vão analisar a questão, porque o estudo vai seguir para a questão do uso da prednisona ou não, né, em mais tempo. Então, na verdade, a mensagem é: não tentem fazer isso sozinho em casa. Então, está aqui, cuidado para intensificar em pacientes hospitalizados. A prednisona versus placebo está ongoing e ainda é cego, né? Ninguém sabe quem está usando o quê, então não tem dado ainda para a gente falar. Pode ser que chegue a mesma conclusão que se chegou, por exemplo, a COVID que se faz para meningite por TB, e essa questão da interação que a gente já falou.
Aqui só para destacar rapidamente um futuro também envolvendo medicamentos de longa ação para tuberculose, né? Sonho de consumo, que eu acho que seria interessante. Então, teve uma apresentação explicando todo o caminho que o HIV fez e como que a gente poderia fazer em relação à tuberculose, a importância de você ter, por exemplo, uma outra via que bypassa o CYP 3A4, e aí você vai ter menos interação, menos hepatotoxicidade, etc. Oportunidade talvez muito interessante para tratar a ILTB. A gente sabe que a ILTB no mundo é muito, muito subtratada, e no Brasil isso não é diferente, e que talvez um long-acting realmente resolvesse nosso problema, né? Especialmente se a gente conseguir alguma coisa que dure lá e que seja suficiente para tratar a ILTB. Então, questões de adesão, que a gente sabe que facilitaria, né? Então, alguns potenciais cenários, né? A fase, talvez, de manutenção do tratamento da TB, por exemplo, a gente poderia fazer a fase ativa dos 2 meses lá com as 4 drogas, RIP, e fazer a manutenção com injeções de ação prolongada, né? E completar o tratamento, talvez com 2 ou 3 combinações de longa ação. Isso tudo são perspectivas que a gente talvez possa ter no futuro. Então, aqui é o número de formulações long-acting no mercado, e a tuberculose deve entrar num futuro relativamente breve. Já tem medicamentos selecionados com propriedades para ser formulado em longa ação, rifapentina, rifabutina, delamanida, bedaquilina, e essa série aqui de medicamentos novos tem aqui nomes que a gente é incapaz de falar, não dá para falar. Esse é um modelo no camundongo, o modelo murino, para tratamento de TB latente com bedaquilina, 1 vez por mês. Foi tão efetiva quanto as 4 semanas de isoniazida, e superior à levofloxacina, nesse modelinho animal. Então, também é uma coisa promissora. Lembrar que você passar desses dados pré-clínicos para o clínico com o long-acting é um processo, então isso também vai ser um futuro breve, mas não é uma coisa muito imediata, mas está se caminhando aqui para se tentar chegar numa proposta, né? Aqui, os fatores preditivos de exposição para o alvo clínico de eficácia, a gente não tem biomarcador para TB latente, então, assim, fica difícil de você modular o que você está fazendo, a não ser realmente estudando e comparando. Então, vamos fazer o LA e vamos fazer o que a gente já sabe que funciona, rifapentina com isoniazida, o isoniazida tantos meses, né, e assim por diante. Aqui mostrando um fase 1 com a bedaquilina já em pessoas, né? Já saiu do modelo animal para gente, então isso também é um dado interessante. Quem tiver interesse pode olhar essa referência. E todo um esforço, né? Especialmente da TB Alliance, em coordenar essas ações em busca, né, de novas tecnologias. Aqui, Liverpool, parceria com a Johns Hopkins e o NIH, o pessoal da Universidade da Dinamarca, e vai por aí afora, para a galera correndo atrás de ter é, essas combinações. Aqui a combinação de rifapentina com isoniazida, também para o tratamento de TB latente, são propostas aqui do Longevity Consortium, também na produção dessas combinações. Aqui só um resumo que eu acho que não vale a pena a gente ler, né? Mas pode depois ficar aí essa apresentação para quem quiser. E esse vai ser o workshop, né? Que vai ter agora em Baltimore. Vai ter agora, nem sei que dia é hoje, 15 de abril já até passou. Não, que teve em 2024, justamente discutindo essas questões. E a última coisa em relação à tuberculose, uma apresentação de um pneumologista, o Brian Alwood, muito interessante, falando de post-TB disease, né? Abrindo aqui a caixa de Pandora. Então,
isso a gente vê isso na nossa vida, na nossa prática, só que a gente não dava um nome para isso, né? Quem não tem um doente cheio de bronquiectasia e que fica DPOC e que tem limitações e que tem pouca qualidade de vida porque ele teve uma TB. Então, ele mostrou vários dados interessantes em relação a essa síndrome. Um dos dados interessantes que eu não sei se eu coloquei aqui nos slides ou se eu cortei, porque eu tentei fazer uma apresentação mais curta, é o número de publicações, por exemplo, né? Quando você olha Covid longa, você tem assim 5, 6 vezes mais publicação do que você tem em pós-tuberculose, né? Mas chamando atenção para 155 milhões de pessoas que sobreviveram à tuberculose, aqui 47% de acordo com a OMS, né, nessa região do sudoeste da Ásia. 8% são pessoas vivendo com HIV, 44% das pessoas vivendo com HIV na África. Então, mostrando aí o impacto que a tuberculose vai trazer. Esse dado interessante, que a incidência de câncer pulmonar em sobreviventes de TB, ela chega a ser 4 vezes maior, né, do que na população que não teve TB. E chamando atenção para já aqui uma mudança, inclusive de taxonomia que ele fala, né, que é a gente chamar o DPOC relacionado a infecções, né, leva essa sigla aqui agora, nas infecções da infância, o DPOC associado à tuberculose e o DPOC associado ao HIV. Então, foi uma coisa bem de pneumologista mesmo que ele mostrou a importância do status para HIV nesse processo todo. Então, é mais prevalente em HIV negativo do que positivo por HIV status, né? Os adultos têm uma evolução pior e, obviamente, as pessoas de áreas pobres e rurais também têm uma evolução pior. Mostrando aqui, a gente está aqui nas Américas também, com 51% dos casos. Aqui ele mostra só algumas possibilidades, já vislumbrando possibilidades de tratamento da doença, dessa síndrome pós-TB. Aqui uma proposta usando N-acetilcisteína, aqui uma proposta usando doxiciclina, tudo muito preliminar ainda, e o resumo de que isso é um grande problema e que tem muito trabalho para ser feito pela ciência básica, pela epidemiologia e pelos ensaios clínicos de intervenção, porque são questões complexas mesmo. Aqui não vou trazer maiores dados, porque a apresentação ia ficar muito longa, mas também só para destacar que eu acho que vale a pena quem tiver interesse em olhar. Teve uma apresentação muito, muito interessante, inclusive com depoimento de uma ativista, uma mulher vivendo com HIV na menopausa. Foi muito interessante, porque ela foi lá para frente do microfone dizer tudo que ela sentia. E aí alguém dizia que isso era questão óssea por causa do HIV, por causa do tenofovir, que ela não dormia por causa disso, daquilo outro, e só quem é mulher e que já passou pelos sintomas da menopausa pode, de fato, falar como isso pode impactar a qualidade de vida das mulheres, e a gente não pode esquecer que as mulheres vivendo com HIV também a gente tem a obrigação de cuidar delas nesse momento muito delicado da vida delas. Então, aqui mostrando várias apresentações, inclusive a importância da gente fazer a oferta de reposição hormonal, dados mostrando que não tem risco de reposição hormonal para a mulher vivendo com HIV, o risco é muito pequeno e todo parecido, a princípio, com a população geral, que envolve o uso de reposição hormonal, como o risco cardiovascular, que tem que ser pesado, né, entre outras coisas, e desmistificar um pouco essa história, né, porque assim, vou dar um exemplo para vocês, eu tenho uma pessoa conhecida que presta serviço para mim e que disse, eu estou sentindo aqui muitos calores, eu não estou conseguindo dormir, eu fico ansiosa, eu fico nervosa e não sei o quê. E aí eu fui ao médico, o que o médico faz? Uma mulher que está entrando na menopausa, passa um antidepressivo,
porque o problema de sono dela é da cabeça, não tem relação com o hormônio, né? Então, só para destacar a importância da gente ter essa discussão. E aqui uma listinha de posters nossos lá do nosso grupo, que quem tiver interesse pode olhar. Bem, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, porque já são 10 horas da noite, daqui a pouco ninguém mais aguenta ficar de pé. Então, deixa eu Oi, Sandra, Marcinho. muito obrigada. A gente vai abrir para perguntas. Agora, eu peço desculpas porque eu não vou abrir a câmera, porque eu tive que mudar de posição, porque minha coluna tá terrível Tadinha, que desde chato. ontem, Ah, tá? Mil desculpas. sem Então, vamos problema. lá. Gente, Tânia, bora. Ah, o Davi está acenando, ele quer falar. Não, eu botei palminhas. Ah, Ah, obrigada. você é Palminha? Bom, eu queria fazer duas observações. Hum, Uma, bom, primeiro que a apresentação da Sandra foi espetacular, porque ela conseguiu fazer uma varredura que eu vou te contar, que trabalho. difícil. Então, ó, a Verdade. gente tem que agradecer muito, cara, porque ela, Mas é bom que a aliás, gente estuda, né, Sandra, Tânia? Quem gosta de estudar, fica aqui. Eu fico aqui. Vocês não estão vendo que eu botei um blur aqui na minha câmera, mas eu estou aqui no meu quarto, eu fico aqui só então, você curtindo. pode até, nossa, sabe, está muito bom mesmo, a gente tem que agradecer muito. Agora, eu queria fazer um comentário no Estudo Rio, eu já tinha lido, e assim, às vezes a gente se empolga, né, quando a gente vê um estudo que a pessoa consegue ficar na interrupção estruturada tanto tempo, teve gente que ficou, eu posso estar falando errado, mas mais de 8 meses indetectável, uns dois casos. E Mas os rebotes que ocorreram, um deles foi um rebote com carga viral muito alta. Então, para a gente reforçar, eu sei que aqui só tem especialista, mas de vez em quando a gente vê que o pessoal faz umas maluquices aí, até hoje manda parar a medicação. Isso não pode fazer sem ser em terreno de estudo, né? Porque você vê o cara estava super controlado, né? Eles acabam o estudo e fica fazendo toda hora carga viral, mas o cara foi a, sei lá, mais de 1 milhão de cópias. Mais de 1 milhão de cópias. É uma infecção aguda, na verdade, né? É. E Porque a aí, gente numa faz. dessa, o cara morre, né? A gente é Mas ele relativamente sabe porque ele está no seguro. estudo, né? Como ele está Exato. no estudo, Está ele monitorado. recebe toda essa orientação, então não é antiético, porque ele sabe o que está acontecendo. E aqueles dois BINEBs, né, super legal, eles também fizeram uma pesquisa de anticorpo, né, no início do estudo e excluíram os que tinham anticorpo, né? Eu acho que isso é um terreno muito promissor, não é, Sandra? Eu tenho A uma gente tem boa essa sensação. expectativa, né? Porque assim, É, inclusive dependendo do anticorpo, o FDA inclusive retirou esse requisito de você fazer um teste de sensibilidade do anticorpo antes de você aplicar o anticorpo, porque eles viram que quem tinha teste pré e quem não tinha, a resposta foi a mesma, quer dizer, não dependia de você, né? Já conhecer um possível, porque é anticorpo anti-anticorpo, né? Que acaba acontecendo, por isso que o BINAB falha. Mas é um campo promissor. A gente, por exemplo, está fazendo um estudo agora, que vamos ver como é que ele vai caminhar, mas ele faz os dois anticorpos usados no estudo Rio, a gente vai fazer junto com o VES, que é um imunomodulador, junto com uma vacina da Oxford. Então, é uma tripla estratégia. Então, a gente tem muita expectativa porque a gente tem essa tripla estratégia. E em pessoas tratadas na fase também da infecção aguda ou recente, né? Então, eu tenho muita expectativa no que a gente. E de toda forma, Tânia, eu acho que ainda que a gente não encontre um caminho para dizer que isso é o caminho, né? Assim,
para ficar sem terapia antirretroviral, isso traz traz conhecimento, né? E a gente acaba entendendo melhor. Talvez a gente consiga tirar daí algum biomarcador. Enfim, são estudos que têm esse potencial, né? Eu acho que a gente não vai curar ninguém com eles, né? Eu acho que de fato a gente Mas é chama uma de coisa que estudo de pode dar cura. um respiro bom, É, né? Pra é, gente. é. Não, você imagina, tem gente aí 1 ano e meio sem terapia antirretroviral. Seria Pois muito bom, é, né? Se a gente conseguir seria. deixar a pessoa 1 ano, que seja, 1 ano e meio, 3, pô, maravilha, né? Muito bom. Aquele outro estudo que você mostrou, que eu não tenho essa capacidade de decorar os nomes dos estudos, né? É muito Hum. difícil para mim, mas que eles encontraram aquela K263 no braço integrado. Se eu não me engano, esse paciente, mesmo com essa mutação, ele respondeu. Respondeu. É do da soroconversão com cabotegravir. O cabo Todos, tegravir. todos os, mesmo na presença de resistência, tiveram boa resposta, né? Porque também é isso, a maioria dos casos tem viremia muito baixa, né, na soroconversão. Tirando os casos que tiveram infecção antes, né, de começar a injeção, a maioria soroconverteu com carga viral muito baixa. E outra coisa que eu achei legal voltar, né, o estudo para as plaquetas, só da gente se lembrar, né, que hoje a gente vê menos, né, mas a trombocitopenia era uma coisa muito frequente, como primeiro achado nos pacientes HIV. E a gente não sabia por quê, né? A gente chamava de púrpura trombocitopênica imunológica, não era idiopática, porque a gente via que estava relacionada ao sistema imune. Nos hemofílicos, que era uma das populações que eu trabalhava, né? Eu trabalhava com hemofílicos e militares. Nos hemofílicos, foi o que chamou a atenção da gente. Tanto que, infelizmente, essa história é legal de contar, porque a gente não deve sair com nada do paciente na rua, você pode ser assaltado e levar as fichas. Infelizmente, a gente percebeu logo de cara que eles tinham trombocitopenia e abrimos um protocolo chamado Protocolo Bahia. Bahia era Brasil e Argentina, hematologia e imunologia associados. E antes de definir AIDS, a gente viu que esses pacientes tinham uma trombocitopenia, que era estranho aquilo, a gente achava que era algum solvente detergente que tinha dentro dos concentrados de fator, e que eles tinham deficiência de imunidade celular. Só para eu fiquei contente que estão estudando novamente as plaquetas. Desculpa aí, falei muito. Tá Esse é um ótimo. campo muito interessante mesmo. E a gente viu muita coisa na Covid, né, em relação à questão das plaquetas, né? A relação delas com os processos mais graves e com a trombocitose, né? Enfim, é muito interessante mesmo. Eu não consegui botar o documento aqui no chat, porque eu não sei o que aconteceu, se eu não salvei. Deixa eu ver aqui. Que eu Eu, queria eu botar o. esqueci de uma observação de uma das coisas da tuberculose que você falou, mas eu esqueci. Desculpa, não anotei aqui, eu esqueci. Porque achei bem legal também levarem os estudos da tuberculose. Também não acreditei que ia dar resultado nenhum fazer aquele corticoide lá em todos os casos. O corticoide, na verdade, a gente ainda não sabe, né? Vai sair aí o que a gente tem resultado é que não adianta intensificar, né? Esse afã de você botar mais droga anti-TB no caso grave. Mas tem, assim, a gente tem estudo em andamento para TB meningia com proposta de dose alta de rifampicina. Mas como é um padrão específico, que talvez dependa de maior penetração por causa da barreira hematoencefálica, talvez faça diferença. Mas o que a gente sabe, a gente que trabalha no hospital com TB, é que os casos disseminados graves que vão para hospitalização e os casos de meningite, cara, a maioria morre, não É, sobrevive. Muito difícil. Tem tem vários. uma observação aqui acho que é a Audicleia,
Ela fala que acredita que só chegaremos a uma efetiva cura do HIV quando começarmos a estudar as parcerias de pessoas vivendo com HIV, com que tiveram relações desprotegidas, com elevada carga viral e que mesmo assim não foram contaminadas. Essa é a observação que ela Eu É o faz. tenho mesmo uma noção caminho, aí, né? Pode é, ser pessoas, olha só, CCR5, Delta exatamente, pode ser de 32. pessoas com delação delta 32. Tem um hemofílico que é nosso paciente comum, né, Sandro? Rogerinho. O Rogerinho, que já está quase avô, né? Ah, meu E Deus. o Rogerinho casou com 18 anos. Eu fiz a entrevista com a mulher dele, eles casaram muito cedo. Ele tinha uma carga viral altérrima, ele teve tudo que foi doença, eles nunca usaram preservativo. Eles têm uma filha de 18 anos e um pequenininho, e ela é negativa. A gente está com uma moça agora, eu e Isabel, que também parceira de um paciente da Isabel, lá do Fostenzavir, que já era todo multi-experimentado, multifalhado. A moça tem uma sorologia positiva com uma carga viral indetectável. Não sei se a Isabel está aí. Mas é um caso interessante também. E assim, Oh, Audicleia, é da mesma linha que a gente segue como quando a gente acompanha os não progressores, né? Foi daí que saiu essa ideia e daí que saiu a extração do primeiro anticorpo monoclonal de um controlador, né? O que ele tem de diferente? Ele tem uma resposta neutralizante potente, que a pessoa comum não tem. Por isso que ele é chamado controlador. A gente não tenta evitar o termo controlador de elite, mas é o que é mais fácil das pessoas entenderem. Fala, Isabel. não, não estou aqui só porque você perguntou, eu falei que estava. Mas não é a história da moça? A moça tem carga viral. Esse paciente é um paciente que era do protocolo do Fostemsavir, super detectável, né? Tinha baixa adesão, CD4 muito baixo, faleceu. E nunca a esposa sempre fugia do teste. E quando ele faleceu, ela resolveu testar. A gente pegou ela pelo braço e foi testar. E veio positivo, mas a gente teve muita dificuldade porque a carga viral não amplificava e sempre dando indetectável, indetectável, indetectável. A gente achou super estranho, porque ele era falhado a tudo, né? Só detectava no Fostemsavir, estava usando Fostemsavir e ela realmente indetectável. A gente começou antirretroviral. Eu comecei o antirretroviral um pouco mais com o inibidor de protease e agora a gente reduziu. Então ela está com esquema é, de escolha, né? Tenofovir, ranibol. Nosso medo é que a gente não sabia se ela tinha Não resistência, né, sabia Isabel? exatamente. Então a gente pediu para amplificar a DNA, quase não conseguimos lá no IOC, né? Porque teve muita dificuldade para fazer até geno e tudo, não conseguimos. Mas ela está bem, super bem, mas realmente é muito difícil isso acontecer, né? Um caso muito É uma diferente. sorte dentro do Parte contexto, dela, muita sorte. exatamente. Mais Falou, gente. alguém? Sandra, muito obrigada, foi excelente, tá? Várias pessoas te elogiaram também aqui no chat, tá bom? Então nós vamos Bom, encerrar o nosso clube de hoje. boa Obrigada a noite. todos, boa noite. Bom feriado aí depois. É isso Boa Boa também. noite, noite, bom pessoal. feriado, Obrigado. gente. Tchau. Sandra, foi ótimo te ver, tá? Muito obrigada, adorei sua